Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, fale conosco de novo, Espírito Santo. Nos revele Jesus maior do que jamais o vimos. Senhor, mantenha nossos corações no temor santo de Deus, assim como no amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro e todos que concordam gritam: amém. Você pode sentar. Ei, você acredita que nós já estamos no vídeo da lição 6? Uau! E o título desta sessão é A Glória Vindoura. Certo, quantos aqui acreditam que estamos vivendo nos últimos dias da era da igreja? Quantos creem que o Senhor está voltando em breve? Levante sua mão. Mas eu posso dizer algo? Jesus disse que não saberíamos o dia nem a hora, mas discerniríamos a estação. E eu vou dizer, você tem que ser espiritualmente cego para não perceber que estamos vivendo essa estação, amém? Então as escrituras proféticas previram como Deus revelaria a sua glória de forma poderosa no princípio da era da igreja e novamente no término da era da igreja, imediatamente antes da sua segunda vinda. Ouçam o que o apóstolo Tiago disse em Tiago 5,7. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Repitam, precioso fruto da terra. O que é o precioso fruto da terra? Gritem! Sim, são almas, que igreja poderosa! Gostei de ver! O precioso fruto da terra são almas, então veja, ele espera pacientemente por isso, pela colheita do precioso fruto da terra, até que ele receba as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras começaram no dia de Pentecostes, as últimas estão por vir. Sabe, o tempo passa e eu ouço ministros dizerem: estamos vivendo as últimas chuvas, o último derramar da glória de Deus. E eu digo: ei, amigo, a sua visão está muito pequena. Se esse é o derramar da glória de Deus, então eu, entre todas as pessoas, serei o mais desapontado. Amém. Muitas vezes isso acontece por ignorância. Eles podem ter tido um genuíno mover de Deus, mas não dá para dizer que é um derramar das últimas chuvas. Entende o que eu digo? Com outros é preguiça espiritual. Eles apenas querem dizer: bem, vamos fazer o check-out e voar para fora daqui. Não querem encarar o trabalho do campo de colheita. Para outras pessoas é só empolgação. Isso é o mais perigoso, porque é muito irreverente empolgar pessoas, dizendo estamos nas últimas chuvas e você sabe que não, certo? Uma vez Deus falou comigo algo sobre isso, ele disse: filho, aqueles que se baseiam no artificial nunca verão o real. Uau! Então, fomos criados para Deus, para coexistirmos com a sua glória, é o objetivo dele para você. Você pode dizer amém? Se formos sinceros, admitiremos que, como templos, ainda não estamos preparados para a sua glória. O templo ainda está em construção, a ordem divina está sendo restaurada no coração das pessoas, na igreja hoje. Há outro período na história de Israel. E este realmente coincide com o ponto em que estamos hoje. Depois de 70 anos de cativeiro com os babilônios e os persas, sabe, Deus então conseguiu começar a enviar seu povo à terra prometida para fazer o quê? Reconstruir os muros, e reconstruir o templo, e reconstruir a nação, correto? Neemias foi o encarregado dos muros, mas então houve um outro momento em que Deus disse: agora é hora de restaurar o templo, certo? Mas agora, enquanto estavam reconstruindo o templo, todos estavam entusiasmados. Todos trabalhando duro, mas quando a fundação foi estabelecida, e de repente todo o povo estava mais preocupado com seus assuntos pessoais do que com construir a casa de Deus, então Deus levanta um profeta. Seu nome era Ageu. E Ageu vai ao povo 16 anos depois que o trabalho foi começado no templo, e ele diz em Ageu capítulo 1, verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Os israelitas perderam a perspectiva. As coisas iam bem para eles. Sabe, perseguindo seu próprio sucesso, eles buscavam seu próprio conforto e segurança. E quer saber? As coisas estavam mesmo indo bem? E Deus faz a seguinte declaração pelo profeta Ageu, versos 9 e 10. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, porque a minha casa permanece em ruínas, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso os céus acima de vocês retêm a chuva. Repitam, a chuva. E a terra retém os frutos. O que Tiago disse?
O lavrador aguarda com paciência que o precioso fruto da terra receba as primeiras e últimas chuvas. Então vemos a correlação aqui. Deus está dizendo a Israel no natural: as chuvas não estão caindo, então vocês não terão suas colheitas, não terão o fruto, a colheita que costumavam ter quando estavam trabalhando duro no meu templo. A chuva havia sido retida das colheitas deles. Remoções ou retenções que Deus realiza não são Ele sendo mal para conosco, é simplesmente Ele dizendo: eu estou tentando fazer com que se voltem para mim de novo. Será que hoje é tão diferente? Nós também vivemos em uma era de restauração. A Bíblia diz em Atos 3:21 que Jesus não voltará até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, o que foi perdido nas primeiras chuvas será restaurado nas últimas chuvas. Estão comigo? Mas os céus segurarão Jesus até a restauração de todas as coisas. É muito importante que você entenda isso. As Escrituras prometem que tudo que foi perdido será restaurado antes da sua vinda. Eu realmente acho que temos nos comportado, pelos meus últimos 20 anos de ministério, como Israel fez. Temos buscado nosso conforto, buscado uma vida de facilidade. Nosso melhor tem sido dado às nossas velhas casas apaineladas. Buscamos sucesso pessoal e desfrutar de conforto e segurança. Mais tarde, Deus questionou Israel. Através do profeta Malaquias, sabe, Malaquias viveu no mesmo século que Ageu, durante o mesmo período de restauração. E Malaquias expande aquilo que Ageu estava falando. Porque Deus diz ao povo através do profeta Malaquias: um filho honra seu pai e um servo respeita seu mestre. Eu sou seu pai e eu sou seu mestre. Mas onde está a honra e respeito que eu mereço? Isso é Deus falando com seus líderes e com seu povo. Vocês desprezaram o meu nome, mas perguntam: como em algum momento desprezamos o teu nome? Quando vocês dão animais cegos em sacrifício, isso não é errado? E não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Tentem dar isso ao governador de vocês e vejam como ele se agrada, diz o Deus Todo-Poderoso. A Deus era dado o secundário enquanto o povo retinha o melhor para si. Ofereçam o que estão dando para mim ao seu governador, Deus disse. Eu diria assim: ofereçam ao seu chefe e vejam como serão tratados. Estão comigo? Eu poderia dizer que se a maioria dos americanos tratassem seu emprego como tratam a casa de Deus, seriam demitidos em uma semana. Chegamos à igreja 10 minutos atrasados. Não servimos na igreja. Ficamos chateados com o pastor se o culto demora mais que 1h30. Damos gorjetas a Deus. A gente vai e honra Hollywood com $20 para pipoca e 2 assentos, mas damos a Deus uma oferta de 5 e a gente acha que é generoso? Eu estou pregando. O pastor convoca um culto de oração e uma fração da igreja aparece. E eu estou falando de uma fração pequena. O clima está ruim, a gente não vai. O clima está muito bom, vamos aproveitar. Por quanto tempo uma performance de emprego dessa dura, na maioria das empresas hoje, é o que Deus está dizendo? Por que você não oferece a forma como me serve aos seus chefes? E veem por quanto tempo ficarão empregados? Esse comportamento para com Deus é irreverência diante do Senhor. A maioria de nós trabalha muito e trabalha duro para manter nosso estilo de vida, mas reclama se o culto no domingo demora meia hora além do tempo e cremos, passa apenas meia hora e achamos que devia ter terminado. É esse comportamento que impede que as últimas chuvas de Deus se manifestem. É esse comportamento que impede que as últimas chuvas caiam nos últimos dias da igreja. É isso que está retendo o precioso fruto da terra. Israel mudou por causa da pregação de Ageu.
E ouçam o que ele diz no verso 12: Israel obedeceu à voz do Senhor seu Deus. Eu amo isso. E as palavras do profeta Ageu. Não é interessante? Obedeceram à voz do Senhor seu Deus e à voz do profeta Ageu, como tendo o Senhor seu Deus o enviado. E o povo temeu a presença do Senhor, o temor do Senhor foi restaurado. Eles não estavam mais dando irreverentemente o secundário a Deus. A reverência foi restaurada e agora o foco estava de novo no templo. Os interesses pessoais agora secundários. Não me entenda mal, Deus quer te abençoar. Quantas vezes eu já vi pessoas virem me testemunhar: meu Deus, essas pessoas têm uma vida tão abençoada porque colocam Deus em primeiro lugar. Sabe, eu já ouvi uma vez após outra, após outra, após outra. Estão comigo? Quando tememos a Deus, sempre colocaremos seus interesses acima dos nossos. Precisamos de pregadores hoje, como Ageu e Malaquias. Nossas mensagens hoje estão saindo de 50 minutos para 40 minutos e até 30 minutos. Eu já viajei milhares de quilômetros. E vários pastores já me disseram: você tem 30 minutos para dar a mensagem. Por outro lado, vamos numa universidade secular e cada aula dura 50 minutos. Numa escola secundária, aulas de 50 minutos. Como é que vamos resumir a palavra de Deus em 30 minutos? Eu garanto a vocês que seríamos a escola com a pior qualidade de educação se tratássemos nossas escolas como temos educado as igrejas na América. Nossas mensagens hoje não mais inspiram não só o amor de Deus nas pessoas, mas as mensagens não inspiram o temor do Senhor. Nossas mensagens, de fato, só levam as pessoas a ter uma vida mais confortável, ao invés de ser a palavra de Deus que passa aos corações e discerne as intenções dos corações. Não me entenda errado, há momentos em que temos que encorajar, que temos que levantar pessoas, mas eu vejo pelo Novo Testamento que há momentos de correção, há momentos de repreensão. E foram esses momentos que salvaram a minha vida. Paulo disse: para apresentar todo homem perfeito a Cristo, temos que exortá-lo e ensiná-lo. Amamos ensinos, mas desprezamos exortações. Você pode dizer amém? Então Ageu apontou a condição presente do templo. Depois que o povo começa a obedecer à voz de Deus, então Ageu vem e fala isso no capítulo 2. Quem entre vocês que tenha sobrevivido viu este templo na sua primeira glória? Lembre, eles ficaram presos por 7 anos. Alguns tinham 85, 90 anos e lembravam da glória daquele templo. Estão comigo? Ele diz: quem dentre vós sobreviveu e lembra da glória do primeiro templo? Ageu 2:3, quem de vocês que tenha sobrevivido viu esse templo na sua primeira glória e agora, vocês o veem agora e o comparam? Aos seus olhos ele não parece nada? Ele diz: certo, vocês lembram do templo antes do cativeiro e vocês olham o templo agora, como ele está comparado ao que era antes? Ele diz: não é nada. Eu creio que Deus está fazendo a mesma pergunta hoje. Quantos de vocês lembram da igreja na sua primeira glória? No livro de Atos, e como vocês a veem hoje em comparação? Eu acho que se formos honestos, diremos: aos nossos olhos não é nada. Eu provo a vocês. No primeiro dia de Pentecostes, eles nem anunciaram o encontro, e 3.000 almas foram salvas às 9 da manhã. E então às 3 horas da tarde eles entraram no templo e fizeram levantar um homem que era aleijado e ficava no templo há muitos e muitos anos porque havia nascido aleijado, e aquele homem dá um salto e 5.000 pessoas são salvas, e a igreja sai de 120 pessoas para 8.120 pessoas em um só dia. Pedro e João são presos, são levados a interrogatório e libertados, e em seguida voltam para a igreja, começam a orar e o lugar começa a tremer. E quantos sabem que a Bíblia não exagera? Eu sei que há pescadores que exageram, sei que há pregadores que exageram, mas a Bíblia não pode exagerar porque é mentira. E Deus não pode mentir. Se diz que o prédio tremeu, ele tremeu. E eles saíram por ali e a Bíblia diz que vários milagres aconteceram pelas mãos dos apóstolos. E então vem um casal e mente sobre sua oferta e caem mortos. E então Pedro sai pelas ruas, não uma rua, mas ruas de Jerusalém, e qualquer um que passa perto da sua sombra, eu acho que era a nuvem de Deus, Deus curava, era levantado. Aleijados começavam a andar quando a sombra passava pelas ruas e os tocava. Então,
Toda a casa ouvia a palavra de Deus e não havia comunicação por rádio ou satélite, porque os crentes pregavam em toda a casa. E então eles são separados e, ouçam, um homem que servia as mesas das viúvas vai para Samaria, e a Bíblia diz que toda a cidade de Samaria foi salva. Então o Espírito de Deus envia esse homem para o deserto, onde ele ganha o terceiro homem mais importante da Etiópia, e então desaparece e ele é, ouçam, trasladado para outro lugar. Pedro vai para um lugar chamado Lida e havia um homem que estava paralítico há 8 anos. Ele cura o homem e a Bíblia diz que tanto Lida quanto Sarona, cidades vizinhas, todos foram salvos quando viram aquele homem andando. Eu sei que tem igrejas hoje que tem 8, 9 mil pessoas, mas e quantas outras 3 milhões de pessoas na cidade perdidas? Por que é que as grandes vias, as rodovias são congestionadas às sextas à noite, mas no domingo você pode dirigir para a igreja sem tráfego nenhum? Mas aqui cidades inteiras eram salvas. Vemos aqui também o que foi dito na cidade de Tessalônica da Grécia. O homem que virou o mundo de cabeça para baixo agora está vindo à nossa cidade. Uau, que relatório! E então chegamos ao maior de todo, esse é demais. Vamos para Atos 19:10, onde diz: E isto continuou por 2 anos, de forma que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus, tanto judeus quanto gregos. Você entende que ele disse todos que habitavam na Ásia? Ele não diz toda a Ásia, porque se dissesse toda a Ásia, poderia haver alguns pedaços em que não chegou a palavra. Ele não diz toda a Ásia. Todos que habitavam na Ásia. Significa cada pessoa, não numa cidade da Ásia, não num país da Ásia, na região toda. Ouviram a palavra de Deus em 2 anos sem satélites e bicicletas, sem telefones, sem transmissão na rede, nada. Cada ser humano ouviu a palavra de Deus no espaço de 2 anos. Todos da Ásia. Você tem um vislumbre de como o livro de Atos é glorioso? As primeiras chuvas. Agora vamos para a pergunta de Deus de novo. Como é a igreja de hoje comparada à igreja de Atos? Eu acho que se você for honesto, dirá que nada somos, não somos nada comparado a Atos. Se formos honestos, diremos sim a isso. Podemos ter mais recursos. Mas por que não temos o impacto que a igreja antiga teve? Gastamos bilhões de dólares em prédios e fitas, livros, equipamentos de satélites, programas de TV, mas não chegamos nem perto do impacto da igreja antiga. Se acharmos que chegamos ao nosso destino, não teremos o desejo de ir além, a nossa paixão e sentimento pela aventura se perderão, e é por isso que Deus faz essa pergunta. A razão pela qual Deus faz essa pergunta não é para nos sentirmos condenados, é porque Ele quer alargar nossa visão. Porque Deus diz em Provérbios 29:18, onde não há revelação, visão profética, o povo se corrompe. Com esta revelação da nossa necessidade, Ele abre o caminho para a sua visão profética, e a visão é essa, você está pronto para ela? Ageu capítulo 2, verso 9, a glória desta última casa ou o templo será maior do que a primeira. A glória da última igreja, isso é profético. Ele está falando para Israel, mas lembre que muita coisa que foi dita a Israel eram tipos e exemplos do que acontecerá conosco. Essas coisas foram escritas como exemplos para nós, diz a Bíblia. Ageu diz com ousadia, a glória desse segundo templo será maior do que no de Salomão. O que Deus está nos dizendo hoje é que a glória da última igreja será maior do que a da igreja do livro de Atos. Eu nunca vou esquecer, quando eu era pastor de jovens e estava orando um dia, o Espírito Santo, sabe, eu consigo fechar meus olhos e dizer exatamente o que eu estava orando ali. E eu estava orando, já vinha orando há algum tempo me preparando para o culto, e o Espírito Santo me disse, John, ele disse, a glória do meu filho, nos dias que virão, será 7 vezes maior do que no livro de Atos. Eu disse, espera aí. Eu disse, Senhor, eu sei o que o livro de Atos diz. Sabe, é quase um conto de fadas de tão impressionante. Eu preciso de 3 testemunhas na Bíblia sobre isso ou eu não vou acreditar. Sabia que Deus nunca fica com raiva porque eu peço isso? Pois foi o próprio Deus que disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é estabelecida. Imediatamente, Deus começou a disparar as coisas para mim naquele lugar de oração. Ele não me deu 2, mas me deu 5 ou 6.
Primeiro ele disse, o Senhor disse, ei! Ele disse, John, eu não disse em Provérbios 6:31 que quando um ladrão é pego, ele tem que restituir 7 vezes o que pegou? A Bíblia diz que os céus reterão Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele disse, o que o ladrão roubou do meu povo na era das trevas será restaurado 7 vezes antes que ele volte. Ele disse, eu não disse em minha palavra em Deuteronômio 28:7 que se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7? Ele disse, o inimigo roubou da minha igreja na era das trevas e então ele terá que fugir por 7. Ele disse, eu não disse em Eclesiastes 7:8 que o fim de uma coisa é melhor do que o seu começo? Ele disse, eu não disse sobre o melhor vinho no final, no casamento em Caná? Ele disse, o melhor vinho virá nos últimos dias. Ele disse, eu não disse através do profeta Joel que a chuva temporã viria moderadamente? Ele disse, então, se compararmos a chuva seródia com a temporã, as primeiras serão moderadas comparadas com as últimas. E então ele me deu a melhor passagem, está em Isaías capítulo 30, que fala sobre como o povo de Deus procuraria se fortalecer na força do Egito, o sistema do mundo. Isaías profetiza em Isaías 30. Nos últimos dias ele diz, meu povo irá para o sistema do mundo e tirará a sua força do sistema do mundo. Estão comigo? Estão comigo? Eles se fortaleceriam nos ídolos procurados pelo mundo. Então Deus teria de levar o povo através da adversidade, está em Isaías 30, e da aflição para sua purificação. Você pode até discordar, mas por favor leia sua Bíblia. Neste processo, eles deixariam de lado seus ídolos e voltariam seus corações completamente a Deus. Quando isto acontecesse, Deus disse então, isso está em Isaías 30:23, então te dará chuva sobre a tua semente. Isaías não está falando de chuva natural, mas está falando da chuva do Espírito de Deus. Porque ele continua dizendo no verso 26, a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias. Assim será no dia em que o Senhor começar a curar o seu povo e curar as feridas que ele lhes deu. Lembra, Oséias disse que depois de 2 dias ele nos revigorará? Vinde, o Senhor nos despedaçou, mas nos sarará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao final de 2000 anos ele vai nos levantar para que vivamos diante dos seus olhos, no 3º dia, que é o 3º milênio. É uma passagem profética. Deus diz, eu darei a chuva. Ele diz, eu darei a chuva. E ele diz que então o sol brilhará 7 vezes mais forte. Ele não está falando do sol natural, porque quando chove lá fora, o sol não brilha 7 vezes mais. Ele está falando do sol da justiça. Malaquias chama Jesus de o sol, o S-O-L, o S-O-L da justiça. É assim que ele o chama. Você está comigo? Eu disse, você está comigo? Hoje, não vemos cidades inteiras serem salvas. As últimas chuvas, hoje ainda não estão sendo derramadas. E eu quero fazer essa declaração ousada e eu quero que você lembre dela. Onde estivemos e onde estamos agora, não é para onde estamos indo. Você pode marcar e escrever isso. Precisamos levantar os olhos para o horizonte e ansiar pela glória que está por vir. Haverá uma grande diferença entre a igreja antiga e a igreja de agora. É que a primeira igreja tinha a glória manifesta imediatamente. Na igreja dos últimos dias, eu acredito que a chuva virá e vai rapidamente restaurar a glória dele. Repita, restaurar rapidamente. Há ainda outro período na história de Israel que mostra isso. Você está pronto? Você está pronto? Quer continuar? Depois do reinado do rei Saul, o rei Davi tomou o trono, certo? E qual era a paixão de Davi? Ver a glória restaurada a Israel? A presença de Deus restaurada a Israel? Correto? Então sabe o que Davi fez? Uma reunião. E ele consultou os capitães de 1000 e os de 100, e cada um dos líderes sobre como poderiam restaurar o tabernáculo na presença do povo. Quando tiveram essa reunião, sabe o que aconteceu? Os líderes de Davi disseram, sabe, nos lembramos do que os filisteus fizeram. Então os líderes se reuniram e disseram, certo, é isso que faremos. Vamos construir um carro novo,
E teremos 2 homens escolhidos para levar esse carro. De fato, Uzá é que vai conduzi-lo. Então fizeram esse carro novo e começaram a trazê-lo. Estão acompanhando? A Bíblia diz: Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. 1 Crônicas 13:8 diz que fizeram com toda a sua força. Estavam louvando a Deus porque a glória estava voltando, a arca no carro novo, Uzá, um grande homem de Deus, conduzindo o carro. Então lemos em 2 Samuel 6, versos 6 e 7, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali pela sua irreverência. A Bíblia diz erro e na nota de margem diz irreverência. E ele morreu ali. E morreu ali junto à arca de Deus. Impressionante. Apenas uma geração antes, 2 homens estavam cometendo adultério na porta do tabernáculo onde a arca habitava. A irreverência deles era flagrante e excedia muito a deste homem, Uzá, que apenas estendeu a mão para firmar a arca. Porque, no caso dos filhos de Eli, a glória havia partido com Uzá a glória de Deus estava sendo restaurada. Quanto maior é a glória, mais rápido e mais severo é o seu julgamento pela irreverência. Davi se desgostou naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? 2 Samuel 6, 8 e 9. A Davi, a seus líderes e ao povo, não faltava paixão. Você está me ouvindo? Não lhes faltava paixão. Tinha havido muita preparação para recuperar a arca. Tinham trabalhado duro para isso. Eles acreditavam que estavam honrando a Deus ao levarem a arca num carro novo. E o choque de Davi se tornou em ira. Davi pode ter se questionado por que Deus fez isso. Por que ele não apreciou o nosso zelo, mas o rejeitou? Os meus esforços e os esforços dessa nação para restaurar sua presença, com tamanho julgamento. Eu fiz tudo o que eu podia para honrar a Deus e o meu melhor foi considerado inaceitável. Depois de pensar muito, sua ira virou temor. Mas Moisés tinha dito anteriormente em Deuteronômio capítulo 6, versos 1 e 2, estes são os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, para que temas ao Senhor teu Deus. Deus deixou mandamentos específicos também ao rei, porque Moisés, em Deuteronômio 17, versos 18 e 19, disse também: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o traslado dessa lei num livro do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Se Davi tivesse feito isso, ele saberia que a arca deveria ser carregada pelos sacerdotes. Essa falta de conhecimento fez todo o povo de Israel imitar as formas do mundo para levar a presença de Deus. Os filisteus eram ignorantes, mas o povo de Deus não. Estamos cometendo o mesmo erro hoje? Estamos buscando diligentemente a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nas suas escrituras? Ou estamos tirando algumas ideias para o ministério do mundo? Porque o que acontece é que quando não buscamos a Deus diligentemente, indo à sua palavra com diligência, a nossa inspiração acaba vindo do mundo em que vivemos. Vimos isso com Arão e vimos com Davi. Você ainda está comigo? As ideias do nosso ministério muitas vezes são forjadas por uma reunião de homens. E eles aparecem com ideias de como vamos restaurar a glória de Deus à igreja. Davi e seus homens desejavam a presença de Deus, mas lhes faltava o conhecimento de Deus. Provérbios diz: filho meu, se você receber minhas palavras e entesourar meus comandos em você, se você inclinar seu ouvido à sabedoria e aplicar seu coração ao entendimento e clamar por discernimento, e levantar a sua voz por entendimento, se buscar a minha palavra como prata e tesouros escondidos, você entenderá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. Deus diz: se você buscar minha palavra como tesouros escondidos. Se alguém te dissesse que há 10 milhões de dólares escondidos na sua casa em algum lugar, eu aposto que você derrubaria todas as paredes, procurando aqueles 10 milhões. E aí temos a contraparte do Novo Testamento em Timóteo, onde Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdade e nos fazer perceber o que há de errado em nossa vida. Ela nos alinha e nos ensina a fazer o que é certo. É a forma de Deus de nos preparar em todo o caminho.
Veja, nós ainda temos a palavra do Senhor que Deus nos deu no Novo Testamento. Está por toda a Escritura. Às vezes eu me entristeço quando eu olho a média de um livro cristão hoje. Eu olho no livro e vejo às vezes 7, 8 versículos no livro inteiro. Às vezes eu não vejo nenhum. Às vezes eu vejo só 1 ou 2. Por que será que temos estado mais interessados em ler o que o mundo diz, influências que vêm do mundo e de homens que não estão buscando o coração de Deus, do que simplesmente cavar na palavra de Deus? As pessoas vêm até mim e dizem: John, de onde você tira as revelações nos livros que escreve? Eu sei de onde elas vêm dele. Estão comigo? É o temor do Senhor, o princípio de todo conhecimento, o princípio da sabedoria. Se a igreja realmente se debruçasse sobre o temor do Senhor, eu creio que veríamos a glória restaurada na igreja. Eu acredito que se todos se tornassem como os que estão aqui, famintos pela palavra de Deus, para aplicar em seu coração e buscar sabedoria, clamando por entendimento e buscando seus tesouros escondidos, veríamos outra vez o temor do Senhor na igreja. Você pode dizer amém? Quando Davi viu o que aconteceu com Uzá, voltou para Jerusalém e buscou diligentemente o conhecimento de Deus. 3 meses depois, ele fez uma proclamação. Ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus. Sabe o que é interessante? É que Amós faz uma declaração. Ele diz: naquele dia, está falando dos últimos dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Tiago, o apóstolo, quando ele viu os gentios vindo para o reino, ele citou as palavras de Amós e disse em Atos 15, versos 14 a 18, Simão declarou como Deus primeiramente visitou os gentios e tirou do meio deles um povo para o seu nome, e com isto as palavras dos profetas concordam, como está escrito: depois disto retornarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantarei suas ruínas e o estabelecerei, para que o resto da humanidade possa buscar ao Senhor, até mesmo os gentios que são chamados pelo meu nome. Pelo Espírito, Tiago viu esta grande colheita de crentes vindo para o reino, crentes gentios, não crentes judeus, vindo para o reino com a restauração da glória de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que Tiago não concluiu a mensagem de Amós no livro de Atos. A razão disso é porque a mensagem de Amós é para os nossos dias. Ouçam o que Amós continua dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, o doce vinho gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Ele continua dizendo que a colheita será tão grande que o ajuntamento de almas será maior, tão grande que vai sobrecarregar a pregação que vai cultivar a terra para trazer as almas. Em outras palavras, a colheita será tão grande que vai fundir a mente. Tiago não citou essa parte da profecia de Amós porque é para os nossos dias. Porque Deus disse que a colheita de almas nos últimos dias, as últimas chuvas, estarão trazendo a maior das colheitas. A maior colheita que a humanidade já viu de almas vindo para o reino vai acontecer nessa última geração. Eu quero crer com todo o meu coração que somos parte dessa geração, e eu quero trazer de novo a você a pergunta: como você vê a igreja hoje comparada ao livro de Atos? Aos seus olhos ela é nada, mas há boas notícias. A glória da nossa última igreja será maior do que a da primeira, do que do livro de Atos. Eu não sei você, mas eu estou empolgado, amém? Vejo você na próxima sessão.